Olá pessoal, Reverendo Alexandre Antunes aqui, é um prazer estar falando com vocês. Eu fui desafiado e na verdade convidado por algumas UMPs, algumas federações de UMPs, alguns amigos que estão à frente de UMPs pelo Brasil afora, para gravar aqui uma devocional de 10 a 14 minutos, comentando um texto bíblico e deixando uma mensagem de edificação para os jovens, para a galera da juventude, da mocidade e das igrejas presbiterianas. O que eu faço com muito carinho e agradeço aos convites e gostaria de ter esse tempo com vocês de reflexão e aproveitar esse momento para a gente buscar de Deus um direcionamento para as nossas vidas. A gente está no período da Páscoa, eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando ele no período da Páscoa. E independente do contexto, eu sei que todos nós estamos envolvidos nesse contexto também de pandemia, de isolamento social, de distanciamento social. Portanto, que essa meditação possa chegar ao seu coração e fortalecer você na sua caminhada. O texto que eu quero ler com vocês nesse dia se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo Lucas 24, a partir do versículo 13. E eu faço questão de fazer a leitura de todo o texto, do 13 até o 35, e gostaria que, se você tiver uma Bíblia, abrisse, e se você quiser anotar o que eu vou falar, você fique à vontade. Lá diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 10 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu quero pensar com vocês aqui, olhando para esse texto, especialmente nos dias de dificuldade que nós estamos vivendo, na seguinte perspectiva: princípios para enfrentar épocas de crise. Se você quiser anotar, você fica à vontade para anotar aí. Princípios para enfrentar épocas de crise. Eu vejo 3 princípios aqui nesse texto que a gente precisa trazer à nossa realidade, porque se tem uma coisa que eu acho interessante no Evangelho de Lucas, nesse texto em especial,
é que essa história que é contada por Lucas é uma história só ele narrou dos evangelistas, é uma história que é dentro de um contexto de crise, é uma história que está acontecendo ali nos dias em que Jesus, logo na sequência ali da Páscoa, da morte de Jesus, e eu vejo algumas lições interessantes para a gente poder pensar nesse texto aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. A primeira lição é que mesmo um discípulo, e é um primeiro princípio, mesmo um discípulo pode ter o seu coração atingido nos dias de crise. Como eu já falei para você, o contexto aqui é o contexto da morte e ressurreição de Jesus. Os personagens aqui narrados por Lucas, depois de uma pesquisa acurada, são personagens que eram discípulos que caminhavam com Jesus. É importante entender que esses dois discípulos, que não aparecem em outros textos, faz parte daquele grande grupo de 120 discípulos que Jesus deixou aqui nessa terra. Atos, logo ali no início, vai falar desse grupo de 120 pessoas, formado por homens e mulheres, que somava ali aos 11 que ficaram depois da traição de Judas. E interessante percebermos que agora temos dois apresentados por Lucas que estão no caminho que é o caminho da desistência, o caminho da tristeza. Veja que eles estão saindo de Jerusalém, onde tinham acontecido aqueles fatos, indo em direção a Emaús, que ficava por volta de 10 quilômetros, e todo o contexto mostra que eles estão entristecidos, as frases que eles usam, sempre usando e falando com Jesus, apontando as ações de Jesus no passado, descrevem para nós que aqueles corações estavam profundamente abatidos e atingidos pela crise. E esse é um primeiro princípio que eu quero deixar com você, meu querido jovem, que mesmo discípulos verdadeiros, mesmo discípulos que viram milagres, mesmo discípulos que andaram com Jesus, que ouviram do próprio Jesus, diante de certas crises, sentem o seu coração atingido, são atingidos, se sentem abalados a ponto de entristecer e questionar. Porque se você vê o que eles falam, a realidade que eles descrevem é a realidade dos fatos, eles não mentiram. O problema é que aquilo foi tão intenso que atingiu o coração deles e eles agora estão pensando em desistir, pensando em abandonar, deixando que aquilo atrapalhe o ministério deles. E eu quero dizer para você que nessa mensagem, meu querido jovem, se sentir atingido, olhar para a realidade da crise e perceber que a realidade é dura, se sentir abalado, ver a circunstância dura, ver as circunstâncias complexas, é normal. Não estranhe isso. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus nos dias em que eles tiveram a maior crise, que foi ver o seu mestre sendo crucificado. E toda a consequência daquilo na vida deles, a perseguição, a dureza. Eu considero esse texto muito próximo de nós, e nos dá uma conexão muito grande, porque é a primeira vez que estamos vivendo uma crise tão intensa que está mexendo nos nossos corações. Isso me leva a um segundo pensamento que eu quero deixar com você. O segundo pensamento é que no meio da crise, Emmanuel caminha conosco. E é interessante que eles estão ali indo embora, tristes, pensamento e coração abalados, quando o texto diz que o próprio Jesus se apresenta e se aproxima deles. E o texto diz que os olhos deles estão impedidos de ver. Eu acho sensacional essa perspectiva no versículo 16 que diz: os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Jesus se aproxima, começa a caminhar com eles, faz uma pergunta para eles que parece uma pergunta boba do porquê que eles estão tão tristes, e eles respondem dizendo: mas peraí, você não está percebendo, você não sabe das notícias que aconteceram do Cristo que padeceu. Na verdade eles não chamam de Cristo, né? Eles falam Jesus o Nazareno. Olha como é que aquilo é forte, como que essa expressão é forte, desconstruindo até a perspectiva de que ele é Deus. Mas eles escrevem tudo no passado, que Jesus foi morto, que eles achavam que Jesus era poderoso e tudo mais. E aí Jesus vai perguntando para eles, eles expõem aquilo tudo. E o que acontece ali que me chama a atenção é que a Bíblia não explica por que eles não reconheceram Jesus, isso não é explicado para nós, se é por conta do corpo glorificado que Jesus recebera na ressurreição, se é por conta de uma ação misteriosa, que é o que eu acredito, que Deus ali realmente impediu eles de ver, mas o fato concreto e real é que no meio da crise o próprio Jesus foi caminhar com eles. E interessante é perceber que o parâmetro para perceber a presença de Jesus não é os sentimentos, não é nem o conhecimento prévio que eles tinham de Jesus, que não foi suficiente, não é a visão deles, não são os sentidos, isso não é suficiente. Jesus se apresentou para eles e mesmo assim eles não foram capazes de o reconhecê-lo. Jesus não quis se mostrar para eles, mas isso não impediu de Jesus estar com eles. Isso me leva a um princípio que eu quero que você grave. Você não vai medir a presença de Jesus no meio da crise nas suas sensações, nas suas observações,
na sua capacidade de interpretação da realidade. Você tem que medir a presença de Jesus nas promessas de Jesus. E Jesus prometeu que Ele estaria conosco. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, saiba disso. Jesus está com você. Você pode até não estar vendo. Você pode não estar sentindo nada. Você pode não estar sentindo arrepio, não estar sentindo nada de diferente. Mas isso não significa que Jesus não está com você. Aliás, o que me chama a atenção é que Jesus usa... E aí é o meu terceiro argumento com você... Porque se em primeiro lugar, mesmo um discípulo fiel pode se sentir abalado. Se em segundo lugar, a gente vê que o Emmanuel anda conosco. Em terceiro lugar, eu vejo que o Emmanuel, e é um princípio para lidar com épocas de crise, que é através da Escritura que Jesus vai guiar o nosso coração. Veja agora, e é a minha terceira perspectiva com você, que Jesus poderia usar várias estratégias ali para atingir aqueles corações. Jesus poderia aparecer ali descendo do céu, Jesus já era entardecer, anoitecer, Jesus poderia aparecer com o corpo brilhando, transfigurado, mas Jesus escolhe uma estratégia que é a melhor estratégia que Ele está nos ensinando também. Ele vai relembrar as promessas. E o texto diz de maneira muito bela que ele começa por Moisés e discorre sobre todos os profetas falando o quê? Não era isso que a Bíblia já anunciou? E eu pergunto para você nesse dia de crise, não era isso que a Bíblia já anunciou? A Bíblia já não falou para a gente que a gente passaria por isso? Portanto, é engraçado ver que aqui Jesus ainda chega e fala assim, mas vocês são muito... Ele usa uma expressão que no original grego, que é aqui traduzido para nós por nécios, mas ele fala, vocês são tolos. Vocês são lentos. E às vezes eu vejo que o pecado nos faz lentos para perceber algumas coisas. Isso é nosso, é meu, é de discípulo, que diante da realidade dura acabam me deixando atingir. Mas Jesus chega e fala assim, peraí, deixa eu relembrar vocês. E eles tinham descrito a realidade que era factual, mas agora Jesus vai relembrar e acrescentar essa realidade à perspectiva da promessa, da escritura, do ordinário que já havia sido dito, das promessas que estavam desde Moisés até os profetas, e Jesus começa a expor isso para eles, até que eles chegam num lugar onde eles precisavam, em tese, se separar, e a gente já percebe que aquilo que Jesus estava falando, disfarçadamente, começa a fazer efeito naqueles corações, porque eles se lembram que eram discípulos, porque Jesus, disfarçado, faz menção de ir embora, e os discípulos falam para ele ficar ali. É discípulo, porque a estrada de Jerusalém para Emaús era uma estrada perigosa, viajada de noite ainda, e os discípulos falam, não vai, fica com a gente. E ele fica, e ele vai comer agora com eles, e ele faz um gesto, relembrando a ceia de dias anteriores, o que imediatamente os olhos deles são descobertos. E quando eles percebem que é o próprio Jesus ressurreto que está ali com eles, o Deus Emmanuel, Jesus desaparece. E agora vai haver uma conversa daqueles dois discípulos dizendo, espera aí, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E eu quero terminar dizendo para você isso. A Escritura vai ser o instrumento que Deus vai usar para aquecer o nosso coração e a nossa mente. Inclusive, nos dando a perspectiva de enxergarmos a realidade da maneira correta. Enxergar a realidade da maneira correta, meu querido jovem, é você perceber com a cosmovisão de Cristo que o que nós estamos passando, esses dias difíceis, essa realidade difícil, ela é de fato uma realidade terrível. Mas nós conseguimos, com a graça, com o Evangelho, com as Escrituras e com a presença do próprio Cristo, rememorando e aquecendo os nossos corações, enfrentar qualquer desafio. Porque a Escritura já nos falou que isso iria acontecer. Mas mais do que isso, a Escritura nos diz que no final vai ficar tudo bem, porque o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já venceu todos os nossos inimigos, inclusive o último inimigo que está sendo usado nesse Covid, que é a morte. A morte foi vencida por Jesus ali na cruz do Calvário. E na ressurreição nós lembramos que a morte não tem poder mais sobre nós. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, querido jovem. Que Ele abençoe o seu coração. E que você perceba a realidade pela perspectiva de Cristo. Porque olha o final da história, o resultado final. Eles estão na mesma realidade. O problema continuou lá em Jerusalém. As lutas continuaram em Jerusalém. Mas o coração e a mente deles estava mudado, a ponto de que eles voltaram para Jerusalém animados, junto aos demais discípulos. Que Deus anime o seu coração. A realidade pode permanecer a mesma, mas que Deus mude o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço.